Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Godoy e este é o Imigrantes. Olha só, se você quer ouvir uma história sobre mudança de carreira e aprender sobre ela, se liga no papo de hoje. Mas se você também quiser ouvir uma história de resiliência e determinação, a gente tem também. Só que você está afim de ouvir uma história sobre execução, sobre acreditar num sonho e tirar ele do papel, se liga, que a história de hoje tem tudo isso e muito mais. A gente vai bater um papo hoje com o Jonathan Prestini, ou John Prestini para os 5 mil amigos que ele tem. Para os mais chegados. Só para os 5 mil mais chegados. E o Jonathan, hoje, ele é sócio e fundador do iDoLink, mas a vida dele não foi uma linha reta, não. Ele foi, voltou, passou em vários lugares e tal. E ele está aqui para compartilhar com a gente, então, como foi esse caminho. John, tudo bem, cara? Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, Juliano. Obrigado pelo convite. Estou lisonjeado aí. E falar sobre a minha vida literalmente é uma montanha-russa, capaz. É literalmente um sobe e desce, e eu acho que é isso que me mantém ativo. Eu sou completamente fora da caixa, sou um cara que não gosta de zona de conforto. A zona de conforto me dá desconforto. Então, se não tiver emoção, não tá comigo. É isso aí. Bacana. Então, vamos começar um pouco para quem não, para quem não te conhece ainda. Conta um pouquinho da tua história, se teve várias idas e vindas, tá? Inclusive aqui para os Estados Unidos, não é a primeira vez que você está aqui. Conta um pouco para a gente, enfim, de onde você é do Brasil, o que você fez e como é que você veio parar aqui. Maravilha, maravilha. Olha só, eu sou de Curitiba, sou nascido em Curitiba, mas já morei em vários lugares aí no Brasil, morei no Maranhão, morei em Santa Catarina. E assim, como eu disse, eu gosto de me aventurar, eu gosto de sair da caixinha. Hoje estou com 40 anos, tenho o meu Lucas de 14 anos, tenho o meu segundo casamento, hoje sou casado com a Nick aqui nos Estados Unidos. Vamos pegar um pouquinho da cronologia, né? Eu sou um cara que vivei muito tempo na saia do meu pai, ou nas calças do meu pai, diria assim, por ser um baita de um comerciante, e eu sempre vivi muito com ele. Então, eu na infância, eu vendia batatinha na praia com 9 anos de idade, 8, 9 anos de idade, eu saía e não precisava, fazia porque queria conhecer e entender as coisas. Meu pai fazia batatinha, eu saía vender na praia e ali começava a brincadeira de vendedor, de empreendedor, de buscar algo novo. Meu pai teve comércio o tempo todo, restaurante, lanchonete, supermercado, e eu convivi com ele esse tempo todo e via um senhor que 40 anos, na verdade, ele é um menino agora, né? Mas na época ele tinha 40 e eu era criança. Hoje eu tenho 40. E eu via naquele senhor que passava a mão na cabeça de todos os clientes, que brincava minha querida, meu querido, aquele old school de atendimento, né? De venda. Meu pai, mal e mal escreve o nome dele, ele não tem a 4ª série, era uma vida muito mais difícil, mas eu entendi que o atendimento é a melhor coisa que o ser humano pode ter. Um excelente atendimento. Independente do teu grau de cultura, do teu grau de conhecimento, o que faz você ser diferente é o teu interior, a tua forma de olhar nos olhos do teu cliente, olhar nos olhos das pessoas que estão falando e transmitir paz, transmitir tranquilidade. Isso eu aprendi lá do berço, praticamente. Literalmente do berço. E não foi diferente. Então, sou inquieto demais, eu já fechei uma carteira de trabalho inteirinha. Quando eu falo isso, as pessoas falam, porra, você não para em lugar nenhum. Pelo contrário, eu me incomodo com o que entra na normalidade. Então, quando eu comecei a minha segunda carteira de trabalho, e assim, sou feliz de falar que eu nunca fui mandado embora dos lugares, e sim, ia em busca de algo melhor, de mais conhecimento. Quando eu via que aquilo não era para mim, eu ia lá e mudava. Isso foi muito dentro do ramo de concessionária de veículos. Dentro desse mundo de concessionária, de estagiário a gerente de concessionária, eu tive muitos cursos, muitas palestras, muitos treinamentos, e isso eu acho que me tornou uma parte de relacionamento muito forte. Então eu gosto muito de falar com pessoas, eu tenho paciência de falar com pessoas, eu tenho paciência de ouvir as pessoas,
E isso fez essa construção aí de trocentos empregos, de chefe de cozinha, de vendedor, de pai, de aventureiro, de viajante, um combo de coisas, e eu acho que veio só somar. E quando eu falo, né, que a minha vida é uma montanha russa, cada vez que eu caía ou que eu puxava meu tapete ou qualquer coisa que acontecia, eu entendia isso como um conhecimento, colocava na minha mochilinha para não errar de novo. Então isso vai construindo aí uns alicerces na vida. E, cara, como é que foi então a história de sair de Curitiba e vir para os Estados Unidos? A primeira vez foi em 2002. Eu tinha amigos aqui e aí eu queria ver como que era esse mundo, eu queria aprender uma nova língua, eu queria viajar. E aí, pela primeira vez, eu vim em 2002. Fiquei 6 meses, foram 6 meses bem intensos, bem vividos. Tive a oportunidade de viajar um pouco, mas de entender um pouquinho a língua. Jamais você, pelo menos eu não consegui aprender inglês em 6 meses, mesmo imerso aqui, mas morava com um brasileiro, cheguei a trabalhar em loja de conveniência no 7-Eleven aqui, sem eu falar inglês. Não sei como que a gerente me contratou naquela época. Eu fui conversar com ela, ela falou, tá bom. Aí eu trabalhava das 10 da noite às 6 da manhã de balconista, chegava a gente para conversar comigo, ia na mímica, e foi. Enfim, essa foi a primeira vinda em 2002, eu estava em San Diego. Na segunda vez que eu vim foi a negócio, porque eu tinha um negócio de eventos de batata suíça no Brasil. E aí nós fizemos um evento para um americano, e esse americano de Portland ficou apaixonado pelo que ele viu. Era uma batata rosti, batata suíça. Já era uma empresa que você fundou no Brasil, é isso? Já era um empreendimento que em 2014 a gente fez aí e não foi a primeira. Eu larguei o CLT em 2011, que eu falei, não quero mais, e comecei a empreender já no mundo da internet. Mas em 2014 eu tinha empresa de eventos, e aí fiz evento para esse americano, o americano comeu, e falou, cara, adorei, crocante por fora, tinha frango, né, americano quase não gosta de frango. Eu sei que 6 meses depois, a gente trocando likes no Facebook, no Instagram, eu mandei uma mensagem para ele dizendo assim, puxa vida, eu gostaria muito que né, as mensagens festivas aí de final de ano, e no dia 1º eu disse, eu queria mesmo poder estar empreendendo em Portland, poder levar a nossa culinária aqui de Curitiba, a batata suíça em Portland. Pois, rapaz, em fevereiro eu estava com meu passaporte vencido, porque o primeiro que eu tinha feito era em 2002, com o visto vencido, porque estava bem naquela fase do ataque do 11 de setembro, quando eu peguei o primeiro visto, então veio com limitado de tempo. Enfim, em menos de um mês eu consegui refazer o passaporte, eu consegui validar o visto e eu estava em Portland apresentando a batata suíça pro cara, empreendendo já em Portland. Por N motivos, sociedade, não encontramos o produto certo aqui, acabei não conseguindo empreender literalmente pela primeira vez em Portland com a batata suíça. Mas na terceira vez, quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, que foi em 2017, aí o foco era outro. Eu larguei família, larguei filho, larguei todo mundo, vim para os Estados Unidos e falei, dessa vez ninguém me tira daqui. Dessa vez eu vou fazer vai coisa... racha. Agora o pau tora, vou fazer acontecer. Passei a fase do... E assim, deixando claro, eu vim para cá com visto de turista. Eu não vim com visto de trabalho. Eu gosto sempre de comparar, né? Porque se você vem com visto de trabalho, você já vem num outro patamar. Você já vem com uma estrutura diferente. Mas não, eu vim na cara e na coragem de fazer o que boa parte do brasileiro faz para empreender aqui, né? Ou para, enfim, tentar mudar de vida. Então passei por tudo. Fiz Uber, trabalhei em restaurante, não só como chefe, mas também como consultor. Trabalhei com entrega de comida, e aí a coisa começou a encaixar, né? A carga de melancia que começa tudo errado, começa uma encostar na outra, fica mais fácil, e aí é quando desandou. Quando veio a pandemia, eu tive a chance de exercer a função de chefe como personal chefe, começar a cozinhar,
E aí muita coisa começou a mudar. Muita coisa começou a mudar. Porque já era uma coisa que você tinha essa experiência no Brasil, né? Tua empresa de eventos, você já cozinhava, e aí começou. Então, quando você veio para cá nessa terceira vez, você não veio com um plano, né? Eu vou fazer isso por 6 meses, vou procurar tal coisa. Você foi meio que testando, né? Até achar alguma coisa que encaixasse. É justo falar isso ou não? É justo porque de fato não tinha nada definido. Eu tive a sorte de ter um amigo Só uma vontade de fazer acontecer. Não, a faca no dente, né? Sangue no olho, tava assim, vai acontecer. Não sei o que, mas vai. Fui com determinação. Quando eu cheguei, eu tive a sorte de ser recebido por um amigo. Que a gente morava numa kitnet, ele tinha a namorada dele, que morava no quarto, eu dormia no chão, literalmente. Por um período até a gente pegar um apartamento maior. E comecei trabalhando em restaurante, já exercendo eu fiz curso de chefe em Curitiba, né? Acabei não concluindo, mas com muita base. Depois comecei a fazer os eventos, mais de 4 anos fazendo eventos, e para cá eu sempre vim com a mentalidade de comida. Então comecei trabalhando em churrascaria, depois eu acabei migrando para um outro trabalho que era na parte de manutenção residencial, não de limpeza, mas de análise de danos, na verdade. E era algo que eu recebi, na verdade, uma promessa, vamos dizer assim, de crescimento. E aí isso foi um dos alicerces que eu pensei, puxa vida, se eu conseguir chegar nesse patamar que eu preciso chegar até o final do ano, ganhando isso que eu posso estar ganhando, eu posso trazer minha família, meu filho, minha esposa que estava lá, ou hoje minha ex-esposa, para que eles possam vir e ver se rola ficar ou não rola. Porque a gente sabe que uma coisa é você alugar um quarto e morar com várias outras pessoas e pagar aluguel. Outra coisa é você trazer a tua família, ter que alugar o teu espaço próprio, né, pagar adiantado, pagar isso, pagar aquilo. Então, assim, eu tinha muito medo de trazer eles primeiro, e assim, por um acaso ela não gostar, meu filho não gostar, e a gente ter que gastar uma grana e ela querer voltar. Então, eu estava buscando algo mais sólido que me desse segurança, e a coisa não aconteceu. Aí veio o primeiro tombo, porque a empresa não estava muito bem financeiramente, que dessa empresa de manutenção que eu estava trabalhando, e eu tive que mudar, eu tive que buscar outra coisa, e aí eu tive que recomeçar de novo. Eu tive que começar a fazer Uber, e aí Uber tem o desgaste de carro, aí tem o cansaço físico, mental, e aí tive a oportunidade de começar num restaurante. Esse restaurante italiano, uma pizzaria e comida italiana, eu fui gerente desse restaurante por um período, e aí as coisas começaram a se ajustar. Trabalhava muito, mas conseguia fazer um salário mais sólido, que pudesse pagar conta no Brasil, pagar conta aqui. E aí, infelizmente, nessas mudanças e nessas incertezas, eu acabei esfriando, a gente acabou separando, eu e minha ex-esposa, e aí as coisas desse ponto para cá tiveram uma outra reviravolta, porque daí veio na sequência a pandemia, e aí veio outras coisas que fizeram com que eu me aproximasse de uma outra pessoa, que eu tivesse um novo relacionamento, as portas se abriram, e aí partindo mais para o lado literalmente de personal chef, né? De trazer a comida que eu cozinhava em casa e entregava na casa dos outros, e eu passei aí 2 anos fazendo esse foi o meu último trabalho antes do IdoLink. Não, legal, cara. Eu vou querer explorar um pouco isso aí, como que foi, enfim, como que apareceu o IdoLink na sua vida, como veio a ideia e tal. Só que antes de a gente chegar lá, se não se importar, eu preciso te perguntar uma coisa, né? E aí fica à vontade para responder ou não, porque eu já estou entrevistando bastante gente aqui, e aí uma das perguntas que eu também vou te fazer no final é assim, o que você mais sente falta do Brasil? E, cara, eu acho que talvez 90% das respostas que eu recebo é família, né? Cara, o que eu mais sinto falta é família. E aí você contou a tua história, você teve que tomar uma decisão de, cara, deixar a família para trás. E eu imagino como foi esse processo decisório. E aí, coincidência ou não, meu primeiro filho também chama Lucas, né? Então eu também tenho o Lucas. E, cara, honestamente, assim, eu não consigo nem imaginar, eu Juliano, né?
a dor que seria me separar deles. Eu tenho dois, tenho o Lucas e a Bia, né? Tipo, deixar eles num lugar e ir pra outro. Quando eu viajava, eu já ficava de saco cheio, entendeu? Pô, fazia FaceTime todo dia, não sei o que e tal. Cara, pra você, bicho, como é que foi essa decisão? Como é que foi controlar isso aí? Como é que foi naqueles dias de falar assim, putz, que saudade do filhão, não sei o quê? Como foi segurar e se agarrar em alguma coisa pra você seguir em frente, cara? Sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvida, foi o principal desafio. Foi o pior desafio de todos, na verdade. As coisas no Brasil, elas não estavam fáceis. Essa iniciativa de vir para cá, pela terceira vez, foi justamente pela dificuldade que eu estava tendo no Brasil. Eu nunca fui alguém de jogar toalha, eu sempre fui em busca de algo melhor, mas tinha muitas fases minhas, quando morava no Brasil, que eu mesmo perguntava, cara, o que eu sou pro meu filho? Eu sou... o que eu estou ou o que eu sou pro meu filho? Porque se um dia os amiguinhos dele perguntassem para ele, o que teu pai faz? Aí, né? Meu pai é médico, meu pai é advogado, meu pai é engenheiro. E aí ficava... Como eu tive tantas mudanças na minha vida, eu mesmo perguntava, o que eu sou pro meu filho? Eu sou vendedor, eu sou garçom, eu sou empresário. Hoje eu consigo absorver essa informação pensando, eu sou um empresário, eu sou um empreendedor, mas a minha trava e a minha decisão de mudança, que no nosso projeto inicial era que todos viessem, mas pela incerteza de cometer um erro grande, acabei vindo sozinho, era justamente para que eu pudesse entregar para ele algo que ele fosse lembrar para a vida dele. Né? Um exemplo de pai, um exemplo de marido, que ainda hoje eu tenho um excelente relacionamento com minha ex-mulher, considero ela a minha melhor amiga e a melhor mãe do mundo. Esses 4 ou 5 anos de ausência dele era justamente para entregar para ele o meu melhor. Tenho certeza que ele deve ter um baita orgulho teu, cara. E aí, parabéns de novo. Parabéns por tudo que você brigou, né? Sei que às vezes quando a gente corre atrás de um sonho, quando a gente, bicho... Tem muita gente que reclama da vida, cara, e não dá o próximo passo, né? Porque é muito fácil reclamar e não fazer nada pra mudar, né? Tem muita gente que, porra, tá infeliz no emprego, tá infeliz no relacionamento, e a pessoa prefere tá infeliz lá, tá infeliz naquela situação, do que ter a coragem pra dar o passo pra mudar. Então, cara, porra... Sem te conhecer demais, te admiro bastante, porque assim, ter essa coragem para mudar não é qualquer um, cara. Então, porra, parabéns. Até engraçado a gente tocar nesse assunto, porque essa semana eu tava falando com ele, o Lucas tá com 14 anos hoje, e ele tava contando que, eu acho que era a professora que deu um livro, ou ele tava assistindo algum desenho japonês, que agora ele tá com um negócio do Japão. Sobre o pai que saiu de casa quando o menino tinha 11 anos. E aí ele me mandou uma mensagem e falou, pai, a história é parecida. Só que o menino culpa o pai dele por ter saído de casa. Sim, entendi. E aí, o que ele me disse foi assim, pai, eu tenho muito orgulho. Pô, cara, show de bola, bicho. Show Desculpa de bola. Aí, travou. Cara... Não tem estresse, cara. Porra, de novo, né? E até desculpa entrar no tema. Depois, se quiser, a gente corta isso aí, não tem estresse. Não, cara, eu não tenho vergonha, não. Eu sou chorão mesmo. Não, é que assim, acho que pra você, pelo que eu percebi, tanto quanto pra mim aqui, família é um negócio, é um pilar, né? E quando a gente faz as coisas pro filho, realmente, cara, dá aquela força, né? Você tira a força de onde você não sabe que tem. É tudo pra eles, né? Mas, bicho, vamos mudar de assunto aqui, porque senão nós vamos ficar dois velho babão chorando nesse negócio aqui, cara. E aí não... Vamos lá. Mas tirando o filho, sem dúvida nenhuma, pai, mãe, irmãs, amigos, mas a gente deixa esse finalzinho pra depois. E, cara, aí você entrou nesse negócio de personal chef, começou a cozinhar e tal... Você já estava fazendo um I Do em paralelo, né? Como que essa ideia surgiu, assim? Como você teve essa ideia? Talvez vamos dar um passo para trás, assim, um pouquinho. O que é o I Do Link, cara? Para quem ainda não usa, para quem não conhece, o que é o I Do Link? Eu acho que antes de te responder o que é o I Do Link, eu vou voltar também um pouquinho
Porque essa parte da história, ela faz sentido com a Idulink. Eu trabalhava nesse restaurante do meu amigo Roger, na Cibeles, e lá o meu sócio, hoje, esteve lá para fazer um evento, ou então, ele trabalhava com eventos aqui em São Francisco, eles estavam fazendo a entrega dos abadás. Eu conheci o Diego, mas eu não sabia e não tinha a mínima ideia que a gente ia se cruzar de novo. Beleza, eu saí da Cibeles, comecei a trabalhar com mídias sociais, gerenciar redes sociais de algumas empresas aqui dos Estados Unidos, restaurantes, e eu estava trabalhando de casa. E tive a felicidade de conhecer uma amiga em comum da família, que é nutricionista. Essa nutricionista, ela já exercia a função de personal chef. Ela fazia análise nutricional, as necessidades e as dietas do cliente e cozinhava a semana inteira na casa do cliente. Entrou a pandemia, começou aquela dificuldade de entrar na casa das pessoas. Ela sabia que eu já trabalhava que eu já era chefe, que já trabalhei em restaurantes, que já tinham eventos. E aí ela falou: Jonathan, eu preciso de um chefe para atender algumas clientes que eu não estou conseguindo atender, principalmente com a pandemia. Você quer fazer um teste? Falei, quero. Muito bem. E aí fui na casa dela, cozinhei para ela. A receita dela, o meu trabalho era seguir receita. Então, o que eu tenho que fazer isso? É o que eu adoro falar quando eu converso com alguém. Trabalhar com checklist, né? Que você consegue se organizar, você consegue fazer todos os passos sem pular etapas. Então, o que eu tinha que fazer? Literalmente um checklist. Eu tinha que ler a receita, recebia os ingredientes da minha casa, seguia o passo a passo, preparava, colocava nos containers, né, nas embalagens para entregar para o cliente, e entregava na porta da casa dele a receita da semana, né, o prato da semana. Pois bem, então, nesse primeiro tempo, né, quando começou a pandemia, assim que começou a pandemia, eu comecei a fazer a parte de gestão de redes sociais, não precisava estar em lugar nenhum, então ótimo, confortável, e paralelo a isso, um cliente por dia, ou às vezes um cliente por semana, depois 2 clientes por semana, fazendo a função de personal chef. Recebo uma ligação do Diego, por isso que eu queria tocar do assunto do Diego lá do restaurante. E ele disse: Jonathan, ele achando que eu era o dono do restaurante, perguntando coisas de taxa de cartão de crédito, atendimento, e eu falei, tá, onde você quer chegar com isso? Ele falou, não, eu estou montando uma empresa para fazer atendimento via WhatsApp. E eu falei, engraçado, eu também estou focado nisso porque o atendimento aqui, principalmente pela quantidade de grupos de WhatsApp que a gente tem aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar, né? Mas eu, como estava vivenciando isso, estava vendo que faltava qualidade no atendimento. As pessoas mandavam mensagem para um, para outro, perguntando, quanto custa? Daí demorava para responder, e aí tem outro modelo, aí tinha que mandar um monte de fotos. Eu falei, a gente pode enxutar isso, a gente pode criar um perfil que a gente consiga resumir essa conexão com o cliente. E aí veio a primeira ideia, que era o I Do Order. Enfim, só finalizando a história do Diego, nós nos tornamos sócios. Eu fui conhecer ele 1 ano e meio depois de empresa, quando eu tive a oportunidade de ir para o Brasil, e nós nos encontramos lá. Pessoalmente, eu conheci o Diego no restaurante, ele achava que era o dono, ele entrou em contato comigo para tirar algumas informações, eu estava pensando na mesma ideia, porém em outros pilares, e a gente acabou juntando a conversa e falou, peraí, vamos fazer uma coisa juntos, que eu acho que eu somo de um lado, você soma do outro, e a gente vai conseguir ter uma estrutura bem melhor. E sim, foi assim que nasceu a ideia da primeira empresa nossa, que era o I Do Order, que era uma empresa que se hospedava num site, ou então ela era um e-commerce para atender os brasileiros que estavam aqui nos Estados Unidos, para profissionalizar esse atendimento de uma forma de catálogo, de uma forma de calendário, de um agendamento de um serviço. E aí a coisa não andou. Aí a coisa mudou de rumo. Então, eu não sei se tem alguma pergunta meio antes disso, mas é interessante tocar nesse assunto porque a gente trabalhou 1 ano praticamente num projeto que era um pouquinho mais do que o mercado oferecia. Então, assim, a gente não estava criando um negócio
para ser fantástico. A gente estava criando um negócio para suprir uma necessidade que estava um pouquinho aquém do que a gente podia ter. E aí teve a primeira conversa com um suposto investidor. A gente teve essa conversa e aí o cara falou assim, cara, posso ser bem sincero contigo? Eu falei, por favor. E aí veio aquele primeiro coice, né, que a gente levou. Primeiro coice de mula, porque para nós, focados no negócio que a gente estava criando, a gente estava criando um negócio muito, muito bom. E aí ele falou, olha, o teu negócio ele é bom, mas ele é um pouquinho melhor do que já tem no mercado. Você considera que se esses 40 mil clientes, 50 mil clientes, que essa empresa, que é tua praticamente concorrente, entender que você está incomodando um pouquinho, você acha que os 40 mil clientes que estão lá vão largar eles? Não, eles vão lá e vão fazer uma atualização e você vai virar nada. Você não vai conseguir gerar tração. Falei, faz todo sentido. Vocês não olharam isso quando vocês começaram? Não fizeram uma análise de mercado para pensar se tinha concorrente? Ou vocês acharam que era super diferente e aí depois teve esse wake-up call? Sim e não, porque nós desenvolvemos a plataforma, eu utilizei a plataforma de teste em alguns restaurantes e assim, o crescimento de vendas foi muito grande dentro daquele mundo que eu estava vivendo, dentro daquela história. Mas por quê? Porque eu fazia gestão de rede social e também fazia parte do sistema. Então, só para você ter uma ideia, a gente tirou 10% de venda que vinha pelo site para 70% de vendas que vinha pelo site. Aí não tinha que pagar o Uber Eats, não tinha que pagar o DoorDash, não tinha que pagar a comissão dos outros. A empresa realmente começou a faturar muito mais. Mas assim, eu estava com um piloto. Era eu que estava abraçando o mundo naquele projeto. Uma vez que você começa a tentar multiplicar isso, que você não consegue fazer a gestão que você estava fazendo para todos eles, a gente deixa de ser um diferencial e passa a ser mais um. E foi o que aconteceu. A gente passou a ser mais um nesse crescimento. Aí o que foi a mudança de chave? Aonde que a gente viu que a coisa não estava indo para o caminho certo? A gente falou, precisamos fazer algo que, primeiro, a pessoa consiga criar sozinho. Ela consiga entrar lá, colocar usuário, senha, barará, e montar o layout. Então isso vai fazer com que a gente multiplique de forma orgânica. Segundo, a gente precisa atrair esse brasileiro que está aqui para saber que ele pode ter um produto, primeiro, com baixíssimo custo, e eu falo aqui primeiro nos Estados Unidos, essa era a primeira ideia. É isso que eu ia te perguntar, o foco era brasileiro nos Estados Unidos. Foco era brasileiro nos Estados Unidos. E aí você já vai ver que a história vai mudar. Para profissionalizar esse atendimento via WhatsApp, para receber um pedido e facilitar, né? Fazer com que isso fosse mais fácil. Eis que a coisa no Brasil começou a tomar uma outra forma. A gente criou isso para brasileiros aqui nos Estados Unidos. A gente reformulou a ideia, né, do que era antes um e-commerce. A gente pensou, puxa, vamos criar uma árvore de links que é igual o Linktree, por exemplo. Vamos fazer literalmente um Linktree brasileiro, já que somos brasileiros, para que as pessoas, né, valorizem o nosso trabalho e a gente consiga melhorar a apresentação para eles. Legal, fizemos o primeiro teste, aí veio aquela, literalmente, usar os ouvidos, né, para ouvir e a boca para falar muito menos. Então, nessa adaptação, a gente conversou com todos os clientes. E aí eles falavam, podia ter isso. E aí outro repetia, podia ter aquilo ali. Falei, faz sentido, vamos criar uma vitrine de vendas. Podia ter o vídeo do YouTube para tocar aqui mesmo. Faz sentido, vamos colocar um plugin para colocar o vídeo do YouTube. Podia fazer venda por aqui mesmo, por que ter que fechar pelo WhatsApp? Criamos lá no Brasil a conexão com uma plataforma para receber pagamentos via Pix, via cartão de crédito. Podia ter agendamento. E aí, assim, essa conversa com esses hoje quase 12 mil clientes, fez com que a gente pegasse o IDOLink que nós criamos inicialmente, que eu costumo dizer que é uma coxa de retalhos. Por que é uma coxa de retalhos? Porque essa conversa, aí tá, né? A gente tem 4 sócios. O Diego, ele é o programador, que a gente chama de back-end. Nós temos o Tom, que é o front-end, que faz toda a parte bonitinha. Aí temos um consultor, que ele entra como consultor, não como sócio. E temos
eu que faço a parte de atendimento. Que essa convivência com meu pai, de passar a mão na cabeça de todo mundo, fez com que eu conseguisse ter aquele relacionamento mais colado com o cliente. Então, assim, eu tenho, cara, desses 11.500 clientes, quase 12 mil clientes, eu falei com 80%. Os outros 20% é porque não me mandaram mensagem. E consegui absorver isso, entendeu? E aí a gente pegou aquela coxa de retalhos que o Diego ia lá emendando. Agora vamos colocar uma vitrine, agora vamos colocar um cupom de desconto, agora vamos colocar isso. E aí, tudo isso que a gente pegou um pouquinho do melhor de cada empresa, por exemplo, Hotmart faz lá venda de produto digital. Hoje a gente faz venda de produto digital dentro da nossa plataforma. O Linktree tem a árvore de links. O iDoLink tem a árvore de links que você pode colocar nas suas redes sociais. O Shopify tem o e-commerce, que você pode vender online. O iDoLink também tem um e-commerce simplificado. Então a gente fez literalmente um mini site onde você não precisa de programador, você não precisa de gestor para fazer as mudanças, para você criar o teu mini site. Você faz tudo isso sozinho, que você faz em 15 minutos. Então foi essa junção de o bom daqui, com o bom dali, com o bom dali, com o bom de lá, feito num combo só, e aí a gente viu que o nosso público, quem que é? O nosso público é cliente C, classe C, D, faixa etária já de 30 e poucos para cima, que tiveram que sair do mundo físico, né, com a pandemia, fecharam portas, perderam empregos e etc., para migrar para o mundo digital. E geralmente pessoas com baixo conhecimento técnico ou com zero conhecimento técnico. Então a gente realmente fez algo que hoje em 3 cliques você está com a tua loja montada. Então essa legal, foi... cara. E aí, né, desses 11, quase 12 mil clientes, eu diria que 98% tá no Brasil. Entendi. Uma coisa que era para sair daqui ficou para lá. Então hoje a maioria dos clientes tá lá no Brasil e pelo que eu entendi é aquele cara que tinha, né, sei lá, uma loja pequena ou um comércio pequeno e que aí foi o jeito dele com a pandemia dele se reinventar também, né, dele continuar vivo, dele continuar vendendo, oferecendo os produtos, serviços deles nesse ambiente novo que a gente tem hoje, né, nesse ambiente mais digital, etc. Né? Teve vários fatores, né? Um dos fatores pesados justamente foi a pandemia. Mas junto com a pandemia, como muitas pessoas acabaram perdendo empregos e com acesso muito mais fácil hoje que a gente tem na internet, as pessoas entenderam que o mundo digital também pode trazer dinheiro, né? E aí foi onde a gente entrou também. Porque a gente pegou a manicure, que dependia da cliente que ia lá no salão dela, ou ela ia até a cliente para fazer as unhas, e aí essa barreira de não pode, pandemia, não sei o que, não pode ter contato, a manicure teve que se reinventar. E aí o que ela começou a fazer? Ela começou a fazer curso de unha de gel, como fazer uma francesinha, como fazer não sei o que. E aí ela transformou a venda física que ela tinha, do trabalho de ir lá fazer a cutícula, num trabalho digital, ensinando as pessoas como faz. Então esse é um tipo de cliente que saiu do físico, entrou no mundo digital e pôde utilizar a plataforma para vender. A outra é a que não tem conhecimento de criar um e-book, de criar um produto digital, mas ela é uma baita de uma cozinheira. Então se ela não tem um restaurante que as pessoas possam entrar lá para vender, ela tem a criação da marmita. Então ela começou a utilizar a ferramenta para mostrar a marmita dela, para mostrar o que ela produz e começou a vender e começou a entregar na vizinhança através da ferramenta. Então essas são umas pessoas migraram, né? Uma banda de música lá que infelizmente ficou aí quase 2 anos sem fazer show, começou a fazer muitas lives. Nas lives, você tem lá, né, para fazer as doações. O iDoLink possibilita você criar uma vitrine virtual e receber doações no Pix, no cartão de crédito. Então, as pessoas usavam para fazer doações para as bandas, que fazia a divulgação, tava tocando lá, faz um Pix, faz um suporte aí a gente e tal, e aí também gerou esse tipo de conexão. Então, assim, tem muito lado que o iDoLink abriu, né? Tem muito recurso, né? Muito recurso. E isso que eu acho legal no seu produto, cara. E aqui eu vou te contar sei lá, uma história pessoal também, né? Eu tô começando agora também nesse mundo de podcast, etc. E aí,
Né, para tecnologia eu sou usuário, né? Eu sei ligar na tomada, desligar a tomada e boa. E aí eu fui criar o linkzinho, e aí o pessoal que está me ajudando criou. Eu tenho um IdoLink. Então lá na minha bio do Instagram agora tem lá o meu IdoLink com meus episódios, né? Com o link para o YouTube, com o link para as redes e tal. Aí eu fui mostrar para minha esposa, tá? Ela é igual um Linktree. Eu falei assim, quem é Linktree, né? Não sei quem é Linktree. Aí, mas pelo que você está falando agora, cara, é muito mais do que isso, né? Assim, é one-stop shop com várias funcionalidades. Ou seja, você não precisa ir em vários lugares, você não precisa ir no Hotmart, no Shopify, no WhatsApp. Dentro da plataforma do IdoLink, você consegue resolver vários problemas para esse pequeno empreendedor. Exatamente isso. É isso aí? É mais do que isso até, né? É justamente aquela coxa de retalhos que a gente começou a ouvir. O diferencial hoje do IdoLink é esse contato humano que nós temos com todo mundo. E obviamente, por questões de língua, eu, apesar de falar inglês fluente, eu sou muito mais comunicativo no português do que no inglês. O inglês é a minha segunda língua. Então, esse contato com as pessoas, e eu acho que era essencial que eu tivesse essa aproximação, fez com que a gente saísse da primeira ideia do Linktree e adaptasse isso para um mini site. Então é claro, se você quiser simplesmente ter uma árvore de links, você pode. Agora, se você explorar os recursos que a gente oferece, isso na verdade é até uma falha de comunicação nossa, porque a gente precisa de uma forma mais clara mostrar todos os recursos que a gente tem, para que as pessoas falam, não é só uma árvore de links. O que a gente quer é que a pessoa se retenha junto com você. Aí voltando já na minha experiência de atendimento, de consultoria, é muito mais fácil você fechar uma venda quando você retém a pessoa do que você só conectar a pessoa em outro lugar. Então se você usa uma árvore de links para falar, clica nesse link que eu vou te levar lá naquele link que você vai comprar. Não, já mostra o que você tem ali. Mostra foto, mostra uma descrição, mostra o preço, mostra o vídeo. E aí a pessoa fala, opa, peraí, aqui eu tenho muito mais informações. E aí se ela clicar ali, já cai num carrinho de compras, ela já pode pagar ali mesmo. Ela já pode, ou então se comunicar pelo WhatsApp. Então a ideia realmente é fazer com que a pessoa se retenha dentro do IdoLink o máximo possível. Não que ela seja simplesmente uma árvore de links e conecte para outro lugar. Então, esses recursos extras, ele está vindo de uma forma muito mais clara na versão 2.0 que a gente está lançando até junho. E essa lançação, vindo com o aplicativo, ela vai ser muito mais transparente, vamos dizer assim, nas funcionalidades. Você vai tropeçar e você vai ver todas as funcionalidades. Que legal, posso colocar um carrossel de imagem. Que legal, posso colocar um e-book para baixar aqui e eu pego do meu cliente o e-mail, o telefone, o nome. Então, ou seja, eu estou captando leads porque eu estou oferecendo um e-book gratuitamente, mas em troca disso eu tenho o banco de dados. Então a gente está nesse trabalho de todos os recursos que a gente tem serem entregues de uma forma mais fácil para que as pessoas olhem e falam, nossa senhora, isso não é uma árvore de link. Isso realmente é um mini site que eu posso fazer tudo o que eu quiser nele. Então essa é uma transição, né? E de novo, faz parte do processo de aprendizado e crescimento, né, cara? E aí eu só consigo imaginar, você falou que conversou com 8 mil, né, uns 8 mil clientes, né? Pô, eu fico imaginando no lugar do cliente, o feedback que o cara te deu e depois ele vê isso na ferramenta. Pô, é do caramba, né? Mostra que realmente, né, você se preocupa com o cliente, você dá atenção. Contar um caso, que isso, e aí voltando, né, na parte da importância de um excelente atendimento. É onde você faz a diferença no negócio. O atendimento é tudo. Às vezes a pessoa compra contigo, mesmo que o teu produto não seja o melhor, porque ela sabe que ela pode contar contigo. Eu recebi hoje uma mensagem do suporte pedindo o cancelamento de uma conta. Aí eu falei, tá bom, mas eu quero primeiro que ela me conte por que ela está saindo da gente. Peguei, mandei para ela, Juliana, esse nome dela, enfim. Mandei uma mensagem para ela, oi, tudo bem? Aqui é o Jonathan, sou cofundador da IdoLink. Recebi a sua solicitação de cancelamento. Já vou providenciar para você. Você pode fazer isso sozinha na plataforma, mas eu só queria que você me contasse por que você está deixando a gente.
Daí ela contou, ela falou, não, na verdade eu entrei achando que era uma coisa, que eu precisava vender um produto, mas eu vi que não era. Daí eu falei, olha só, eu vou te mandar um exemplo do que você, exatamente do que você está falando. O IDLink ele é totalmente personalizável. Mandei o exemplo para ela e falei, olha, o que você quer é isso daqui. A gente tem isso, mas posso continuar o cancelamento? Daí ela falou, não, eu quero exatamente o que você está me mostrando. E ela pagou o plano anual. Então, assim, eu não só cheguei, tá bom, tá cancelado. Eu me coloquei à disposição de fazer o cancelamento. Mas eu falei, por que você tá indo? Você sabia que você pode ter isso? E aí ela falou, é mesmo? E aí tava resolvido. Então, eu podia ter só abandonado ela. Então, é nessa de, eu precisava disso. Aí eu falo, puxa, realmente, eu não tenho isso. Mas eu vou deixar aqui teu telefone anotado, que quando a gente lançar isso na plataforma, eu vou te informar. É isso aí, não só vem o insight que você tem, né, de olha, eu preciso divulgar melhor, eu preciso incorporar isso na ferramenta, etc., como também de você reter o cliente ou buscar ele de volta, né? Então, faz todo sentido. Cara, é bom demais, por incrível que pareça, ouvir alguém falando eu quero cancelar uma conta. Porque eu aprendo tanto com isso, cara. Muitas vezes eu consigo converter, mas a gente consegue ver a dor do cara, o problema do cara. Não simplesmente cancelar porque não tô... Muitas vezes a gente não cobra o IDLink. O IDLink tem mais de 80% das funções gratuitas, não é pelo valor, é justamente para eu entender o que eu posso melhorar. Então, quando alguém vem para mim e fala quero cancelar, eu fico louco. A adrenalina sobe, porque eu falo, o que eu posso melhorar para você? O que eu posso fazer de melhor para que você fale, não, eu vou ficar com eles. E aí eu aprendo demais com isso. Demais. Com certeza. A experiência vai te ajudar com os outros, né? Sim, sim. E, John, a gente falou... Acho que pelo fato do IDLink ser uma solução até assim tão completa, né, com várias funcionalidades, você acaba concorrendo com várias outras empresas, né? Então, assim, você não tem, você, meu concorrente é este, né? Como que é, então, concorrer nesse ambiente, né, com grandes players e com players estabelecidos, tal? Que tipo de estratégia que você usa? Como é que você se acha nesse ambiente? Atendimento, de novo. Atendimento. E eu falo isso em atendimento porque hoje as redes sociais, por exemplo, as redes sociais para o IDLink, ela não vai trazer cliente. Quem traz cliente para o IDLink são as indicações e são as pessoas que vão buscar sobre esse determinado produto lá no Google. Então, quando eu falo atendimento, a gente cresceu organicamente mais de 80% do número que nós temos hoje de assinaturas. E quando eu falo foco é Brasil, apesar de a gente ter foco no Brasil, está em 40 países já. O IDLink. Um brasileiro que está na Alemanha, um brasileiro que está não sei aonde. Então, eu até coloquei esse mapa aqui proposital, porque eu vou começar a colocar os pins aonde que a gente está. Mas é de indicação. Mas a plataforma é em português. O cara está na Alemanha, mas usando o IDLink em português, é isso? Exatamente. Para atender o público brasileiro lá, tá? Na versão nova, vai ser tradução simultânea de acordo com o telefone. Então, se o teu telefone está em inglês, vai estar em inglês. Se o teu telefone está em português, vai estar em português. Se estiver na Alemanha... Talvez tenha alemão, aí não sei, tem que ver a questão de língua. Mas enfim, eu não digo que o diferencial. Primeiro que a gente tem o suprassumo de cada um deles. Então, o Hotmart faz muito bem o que eles fazem. Então, o sistema que o Hotmart trabalha, entregar isso em forma de comunicação, eles fazem muito bem. Mas para o cara que está começando, tirar aí 30%, 40%, dependendo de quanto é a comissão, acaba doendo no bolso. Então, a gente tem uma plataforma que não cobra transação, com exceção do cartão de crédito, que daí é cobrada a taxa de transação do cartão, mas não é pago comissão para o IDLink. Então, esse contato que nós temos com cada um faz com que, de forma orgânica, a gente cresça. E se a pessoa, por exemplo, tiver uma ideia, se a pessoa tiver algo para falar, a gente tem abertura. Você não consegue falar com o Facebook, você não consegue falar com o Instagram, você não consegue falar com o dono do Linktree, você não consegue falar com o dono do Shopify, nem da Eduz ou da Hotmart, mas você consegue falar com a gente. É claro, tá tudo começando. Só que se eu não começar direito agora, eu nunca vou conseguir chegar no patamar deles. Então eu preciso fazer algo diferente, e o algo diferente é o atendimento. É essa aproximação, saber ouvir os problemas, as dores e transformar isso de uma forma suave para que a gente consiga entender o mercado e entregar o melhor possível. E, cara, pegando, acho que o gancho no atendimento, né? A pergunta que eu quero fazer para você agora é como é que você vai fazer para escalar isso aí, então? Porque uma coisa
né, a Juliana querendo cancelar e ela fala com o Jonathan e o John vai lá e fala, peraí, deixa eu ver o que você quer, tem essa solução desse jeito, ou então realmente vou cancelar. Ou seja, como que você pretende, né, levar esse nível de serviço que você dá hoje, né, individual, essa atenção, etc., para você escalar o negócio? Cara, treinamento. Hoje nós temos já uma equipe atrás do Jonathan. Até 2 meses atrás era eu e Deus, né? Segurando. Eu tive que fazer a atualização do meu WhatsApp e eu estava com 351 mil mensagens. 351 mil mensagens para fazer o backup. Achei alguém que tem mais mensagem que a minha esposa. Eu consegui fazer isso em 1 ano. Mas por quê? Hoje o que a gente faz? A gente dá um treinamento muito bem feito para quem vai nos responder. E assim, se a gente colocar numa peneira, 95% das pessoas que têm dúvidas são dúvidas simples. Tipo, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Então eu não preciso estar falando com essas pessoas. Mas aí chega num ponto do funil que aí as coisas começam a ser ou mais complicadas, ou chamar de problema mais sério, ou então algo mais importante, ou um leque maior de pessoas que eu preciso falar. Então, depois desse filtro, eu consigo sim dar o suporte. Por quê? Porque a gente está muito bem dividido dentro da empresa em termos de estrutura. Eu sou o responsável de relacionamento. Então, é lógico, vai chegar a ponto que a gente vai ter que fazer viagem, vai estar fazendo uma coisa ou outra, e eu não vou conseguir absorver tudo isso. Mas eu sempre vou estar sendo a cara do IDOLink, sendo a parte humana do IDOLink. Esse é o meu lado. Eu preciso mexer no código. Não sou eu que vou mexer no código. Tem o Diego que vai mexer no código. Eu preciso melhorar o layout. Tem o Diego que vai melhorar no código, o Tom que vai mexer na parte do UI, do design. Então a gente está com pilares sólidos que a gente possa estar fazendo isso e mantendo a humanização o máximo possível. E a gente vai tentar fazer isso até não dá mais. Esse é o objetivo. E pegando o gancho aí também nisso que você falou, de você ser a cara do IDOLink. Infelizmente, né? Vou fazer o quê? 40 já, mas é o que deram pra mim. Brincadeira. Vamos fazer um Photoshop no IDOLink. Eu tinha mascotinho, né? Estamos abandonando ele. Cara, eu queria que você contasse pro pessoal, e aí de novo, eu ouvi uma outra entrevista sua, né? De como que foi. Hoje vocês estão com um investidor, pegaram até um investidor americano, etc, né? E aí a situação para você ter esse investidor foi bastante inusitada, né? Ter esse processo de venda para esse investidor. Acho que todo mundo tem, vou dizer, uma ilusão, né? Que assim, você vem para cá para os Estados Unidos e aí você, né, põe um terno, uma gravata, né? Ou então não, mundo de TI não, o pessoal vai de chinelão e aquele chinelo Adidas e meia mesmo, né? Mais Zuckerberg do que outra coisa. Exatamente. Mas aí vai para Bay Area, aí tem uma rua famosa que eu esqueci o nome, e vai batendo de porta em porta para oferecer né, mostrar o software e tal. Ou então fica fazendo network no Starbucks para ficar mostrando, né, o software desenvolvendo e todo mundo. Falando alto. Em Palo Alto e tal. A sua história foi totalmente fora da caixa, né? Foi realmente, acho que um acaso, né? Foi inusitada, né? Um acaso de Deus que te proporcionou fazer esse pitch. Que, para quem não ouviu ainda, cara, conta como foi isso aí. Conto, gente. Conto, e foi coisa de Deus mesmo. Eu acho que né, tem aquela frase manjada, né? Quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem, né? Mas enfim. Eu estava fazendo esse trabalho de personal chef há mais de 1 ano e meio para uma família. Foi meu primeiro cliente, na verdade, nesse novo processo de cozinhar na casa do cliente. Esse cliente de São Francisco, e depois de 1 ano e meio, nós tomamos a vacina, o casal tomou a vacina, eu tomei a minha vacina, e aí passou lá o tempo de adaptação, né, do corpo dizer que estava bom, né? Quarentena. Tive a chance de ir para casa dele para cozinhar. E aí é assim, né? Aquele famoso pitch do elevador, ele já estava embaixo do sovaco, né, cara? Ele já estava aqui guardado. Porque a coisa foi tão perfeita, Juliano, não podia ser mais perfeita da maneira que foi. Porque se eu tivesse trombado com ele no primeiro dia que eu cozinhei para ele, eu já estava com o IDOLink. Só que a gente estava com o embrião do IDOLink,
eu não tinha nada construído. Eu tive 1 ano e meio para eu me adaptar, sem saber quem ele era. Mas a gente, nesse 1 ano e meio, a gente estudou, a gente errou, a gente corrigiu, a gente teve que passar pelaquela etapa do coice de mula, acordar, ver que estava errado e mudar de direção. E aí, cara, foi tão mágico o negócio que no primeiro dia que abriu as portas para eu poder cozinhar na casa dele, eu estava cozinhando e aí algumas palavras fugiram do meu vocabulário de como falava em inglês. E aí eu disse para minha cliente assim, né? Eu estava fazendo um cupcake, na verdade, né? E aí eu precisava da forminha, não tinha forminha. E aí ela falou, eu não sei como é que fala isso em inglês. E aí ela falou, da onde que você é? Eu falei, eu sou brasileiro. Ele, que legal, eu falar um pouco português, ela disse, né? Daí eu falei, sério? Minha mãe morou no Rio, não sei o que, tal. E aí, soltou. Quebrou a barreira, né? Daquele negócio, cliente, cozinheiro, né? E aí eu falei, que legal, tal. E aí eu falei, o que você faz? Daí ela falou, eu sou investidora do Pinterest. Eu falei, que legal. Mas como que funciona isso? Daí a gente faz análise de mercado tal, e faz seeds de série A, série B, não sei o quê. Falei, puxa, que legal. E o seu esposo? Daí ela falou, ele é investidor do Google. Eu falei, olha só. Eu falei, rapaz, e eu com a minha pastinha embaixo do braço, brincadeira com a faca, né? Você não sabia, quando você foi cozinhar para eles, você não sabia que eles eram investidores de tecnologia. Não tinha a mínima ideia. Eu fui saber disso 1 ano e meio depois. E aí eu disse assim, e eu tenho uma plataforma. Daí ela falou, sério? Eu falei, a gente tem uma plataforma que está ajudando brasileiros a empreender aqui nos Estados Unidos para melhorar a comunicação. Hoje o nosso foco está no Brasil, tal. Por sinal, eu estou batendo 1.000 clientes essa semana. Acho que amanhã, depois, eu bato 1.000 clientes. Daí ela falou, como assim 1.000 clientes já? Daí mostrei, daí ela falou, puta, meu marido vai gostar demais disso. Eu falei, olha que legal. E aí, nessa estralada, né, de ideias, eu falei, rapaz, que eu tô com chance mesmo. Porque antes disso, na verdade, nós tínhamos um investimento anjo de uma das empresas que eu fazia mídia social. Por que a gente pediu para ele? E a gente pediu um valor para conseguir nos manter parcialmente foco no iDoLink e foco no nosso trabalho. E aí ele falou, não, eu vou investir em tanto. Foi nosso primeiro investidor anjo, um brasileiro que tem um restaurante em São Francisco. Nós pegamos um valor pequenininho, bem pequeno, na verdade, só para nos ajudar um pouquinho para se dedicar. E aí essa ajuda de um pouquinho para se dedicar conseguiu que a gente colocasse muito mais empenho dentro do projeto, não dividir funções. E aí eu tive essa conversa com o investidor que veio, né, já não foi nem um pre-seed, né, já foi em formato de seed. E aí ficamos aí 4, 5 semanas nessa de amanhã eu quero falar contigo, na outra semana assim e tal. E aí o cara falou, e se eu botar tanto no negócio? Quanto você acha que consegue chegar em 3, 4 anos? E aí ele gostou do projeto e aí a gente teve a bênção de ter a Gradiente Venture investindo dentro da plataforma, que é uma empresa interligada ao Google. Então, o Google fornece, pelo que eu entendi, o Google fornece o dinheiro para eles investirem. O dinheiro é do Google, mas não é a responsável pela negociação, é a empresa. E aí a gente tem regalias, entre aspas, com o Google, porque eu tenho lá $100 mil de crédito para usar todas as funcionalidades que o Google oferece. A gente tem o suporte deles em termos de de datas, de banco de dados, de informações que a gente pode estar hospedando, né, dentro da plataforma deles. Então, e aí a coisa começou a criar um novo rumo. Mas foi no pitch do elevador. É o cara certo, na hora certa, no lugar certo, né? Era pra ser, né? Era pra ser. E assim, tanto que quando eu fui fazer o pitch pra ele, eu nem pitch sabia o que era. Eu não sabia nem o que era sabia o que era um pitch.
Pitch pra mim era o Pitch Bicho, o Pitch Bitoca lá do cacete da Globo, lá, sei lá da onde. Eu não sabia nem o que significava pitch. E aí, quando eu fui mostrar pra ele, abri o meu computador e tava mostrando, esse aqui é o nosso site, tal. Daí ele disse assim, eu vou te dar o nome de 3 pessoas. Ele me deu os telefones e ele já conectou. No outro dia eu já tinha recebido um grupo no WhatsApp com a conexão de 3 pessoas. E aí uma das pessoas, ele ainda falou, ele não sabe nem o que é pitch, mas conversa com ele. Um deles era o cara que lançou o Peixe Urbano. O outro era o cara que fundou o Y Combinator, que é a empresa que lançou Airbnb, Uber e etc. dentro aqui do mercado americano, né? Empresa de aceleramento. E o terceiro, uma conexão direta com uma das monstruosas aí, PayPal, na parte de relacionamento. Esses 3 contatos vieram para mim. Eu falei, rapaz, eu mal e mal falo meu inglês direito, vou conversar com esses caras. E aí fiz o pitch para esses caras, apresentei para eles, tivemos várias reuniões. Então hoje nós temos, na verdade, 2 empresas investindo no Idolink. Uma é a Gradient Venture e a segunda é a 10X Founders, que é da Alemanha. Então é uma empresa da Europa. E aí a gente está aí já pensando numa segunda rodada para fazer o negócio decolar. Nessa segunda rodada, quando você foi falar com essas 3 pessoas que esse teu primeiro contato te indicou, você falou no primeiro nem sabia que era pitch, né? Mas aí eu suponho que quando você foi falar com esses outros 3, você se preparou mais, né? Você pensou mais que tinha que falar. Foi muito rápido, né? Mas sim, houve, lógico, uma ajuda do próprio investidor, que falou, olha, enxuta aqui, sem muita ladainha, vai no resumão aqui, seja objetivo, continue sendo o que você é, porque a gente não investe em empresas, a gente investe em pessoas. Então, a gente investe no que nós vimos em vocês, na parte humana, não na tecnologia. Tecnologia, a gente liga lá para um cara da Índia, passa a ideia, o cara em 2 minutos tem o software pronto. A gente não investe em empresa. A gente investe em pessoas que fazem a coisa acontecer. Então me dá uma dica aqui. Eu tive uma ideia maravilhosa, eu estou pegando um avião, indo para a Califórnia amanhã, fazer um pitch aí para um investidor. O que eu tenho que falar para ele? Como que eu me preparo? Quais são as coisas que ele quer ouvir? Cara, primeiro ele vai perguntar de números, qual que é o teu famoso churn, né? O que é o churn? É quanto você consegue manter o teu negócio, se o teu negócio é escalável, se você consegue multiplicar ele. O investidor pensa em escala, ele não pensa quanto que o teu restaurante vai crescer fazendo entrega, ele pensa quanto que teu sistema, aonde que eu posso estar vendendo ele, é nacional, é mundial, então é essa questão de expansão e ele quer ser objetivo. Você tem que resumir a tua empresa em 2, 3 minutos para ele entender o negócio. Se ele conseguir absorver o que você está falando, se ele entender a essência do negócio, não interessa se esse negócio está rodando ou não está rodando. Se ele entender que esse negócio tem fundamento, ele vai investir em você. Eu falo porque mesmo da própria empresa que faz hoje a questão, que nos deu a chance, né? Nos deu o primeiro investimento, tem outras empresas, outros CEOs que entram em contato, que a gente tem em relacionamento, e muitos deles não tiveram. O projeto está no papel ainda. Mas se você provar que no papel é algo que tem um fundamento, ele vai investir em você. Deixa eu perguntar um negócio assim. Eu tô, acho que olhando, quem está aqui nos Estados Unidos tá vendo que tá tendo uma mudança geográfica, né? Até muita gente mudando, etc. O mercado está mexendo bastante, muito em função da pandemia, muito em função de imposto, etc. E aí eu tenho lido matérias de que assim, a Califórnia é um lugar, poxa, tem tudo de bom, né? O clima é bom, praia, etc. Tem todas as mega empresas lá, mas ela tem um êxodo, tem muita gente saindo da Califórnia, né? Eu diria precisamente aqui da região da Bay Area mesmo. Eu ia te perguntar isso, cara, assim, você acha que a Califórnia está perdendo o brilho, e ainda mais para TI, porque assim, acho que talvez uns 10, 20 anos atrás, era meio que no-brainer, né? Quem queria empreender em TI tinha que ir para aí. Agora, nos Estados Unidos mesmo, tem outros polos. Tem Austin, por exemplo, aqui no Texas está crescendo bastante. Tem outros lugares. Então, hoje você acha que
acho que duas perguntas. Um é como é que, o que está acontecendo na Califórnia, do teu ponto de vista, tal. E dois é se necessariamente alguém que quer empreender em tecnologia tem que estar aí ou não. Os últimos 10, 15 anos aqui da Califórnia, e vamos falar até mais peso para o Vale do Silício, né, com a vinda, com a explosão, né, da parte de tecnologia, Facebook, Apple, o grupo Meta em geral, grandes empresas, muitas pessoas tiveram que vir para cá para trabalhar. E aí começou os preços serem exorbitantes. Quanto mais pessoas estão procurando um terreno, estão procurando um aluguel ou uma casa, mais se inflaciona, e isso está acontecendo já quando a galera está saindo daqui para ir para o Texas, para ir para o Colorado, para ir para não sei aonde, os preços também estão subindo. Então houve uma bolha muito grande de pessoas vindo para cá, principalmente da área de tecnologia. E quando a gente fala de área de tecnologia, a gente fala de muita grana. E quando a gente fala de muita grana, a pessoa se propõe a pagar mais caro para viver, para tá com grana, vai lá, bota, calça o valor mesmo, pronto, e aí o mercado obviamente inflaciona. Então essa transição de 10, 15 anos para cá fez com que essa região principalmente se inchasse muito. Então o Uber nasceu em São Francisco por quê? Porque a dificuldade de achar um estacionamento era muito grande. Então ficou muito mais conveniente ter a opção do Uber, por quê? Vai lá, me deixa aqui na porta, eu não me incomodo com achar estacionamento, na volta pegou outro Uber e acabou-se. Então surgiu das limousines e aí a ideia foi se reduzindo, primeiro os Ubers Black, depois os Ubers que se popularizou e aí popularizou no mundo inteiro. Então, sim, fatores que fizeram com que a Califórnia, principalmente essa região, fosse muito cara, foi justamente essa concentração de muita gente de fora vindo para cá para morar. Fatores que fizeram essa migração, as pessoas começarem a sair daqui, e foi incrível, porque no início da pandemia, a gente vinha caminhão de mudança, um em cada esquina em São Francisco. Era um atrás do outro. Por quê? Porque essas pessoas que trabalhavam no Facebook, no Google, né, em grandes multinacionais, não estavam mais indo pro escritório. Eles passaram a trabalhar remotamente. E aí, esse trabalhar remotamente não significa que eles têm que ficar aqui pagando um aluguel caríssimo. Eles podem pagar o aluguel que eles vivem no Texas, que eles vivem em outros estados. Então, isso reduziu demais o custo de vida, mantendo com que essas pessoas mantivessem os seus salários. Depois eu fiquei sabendo história também que as empresas começaram a se adaptar com o custo de cada estado. Local, né? Uhum. Local. Mas enfim. Então aí veio a migração, né? Hoje falam que a Flórida já é o segundo Silicon Valley, concentração já de grandes multi-empresas. Delaware, que é onde inclusive nós temos nossa empresa registrada, também é eles chamam de polo digital, né? Onde as empresas do mundo digital estão instaladas, ou pelo menos virtualmente falando. Então aí muitas pessoas começaram a migrar. Começaram a sair daqui. Mas eu também já ouvi histórias, e quem me falou foi o próprio investidor, que a produção, a produtividade dessas empresas, principalmente Google, ela caiu muito, caiu de mais de 20% com a pandemia. Porque o que acontece? Dentro do mundo de tecnologia, se a gente falar, por exemplo, do mundo de back-end, né? Tem o sênior, o master, o não sei o quê, os níveis. Então, assim, uma coisa é você trabalhar remotamente e você marcar uma reunião com o Juliano ou com o Jonathan para conversar. Você precisa se agendar. Outra coisa é você estar no mesmo escritório, dividindo cadeira, dividindo mesa, e aí você fala, ô Juliano, como é que você faz esse código aqui mesmo? Então, a produtividade, ela caiu muito nesse trabalho remoto. Por quê? Porque aquele que depende de mais conhecimento não está conseguindo ter o contato direto com aquele que já está numa posição melhor e passar esse conhecimento para ele de uma forma mais fácil. Então, eu acredito que essa mudança que teve do trabalho virtual, ele não vai ser eficaz para sempre. Muita gente vai ter que migrar novamente pro QG lá, pro escritório, porque aí ele vai conseguir absorver a técnica, o conhecimento e crescer profissionalmente muito mais do que trabalhando remotamente. Isso vai ser um desafio para todas as empresas, cara. Acho que vai ser um pouco da batalha entre
né, entre funcionário e empresa. Acho que vai ser caso a caso. Vai ser interessante ver o que tá por vir, né? Tem prós e contras dos dois lados. Vai ter muita coisa. Que o mundo digital veio para ficar, isso é certo e absoluto. E é só o começo, né? Certamente é só o começo. Mas a gente precisa do humano, né, cara? A gente precisa do físico. Não tem como simplesmente ignorar, né? Apesar de que eu até fiz uma brincadeira no meu perfil pessoal esses dias falando, né, de São Francisco. As pessoas falam, a minha cabeça era, pô, vou para São Francisco, vou para o Vale do Silício. Tudo é tecnologia, tudo é robô, tudo é eletrônico. E, cara, eu não sei se você tem o mesmo problema aí em Dallas, mas eu tenho lugar que o meu telefone não pega de jeito nenhum. Não funciona, cara. É 880. Com certeza. Eu já vi, cara, e não foi uma nem duas vezes, gente pagando conta no supermercado usando cheque. A gente não usa cheque no Brasil já há quanto tempo? Aqui usa cheque. Então, assim, tem coisas que a gente... por exemplo, que eu ia só ver prédios de tecnologia. Cara, o que mais tem aqui é a área de reserva. Áreas que não se encosta, não pode construir nada. Então, assim, tem muito verde. Tem veado na rua, tem... você vê um leão da montanha na rua. Então, sei lá, fugi do assunto, mas era só para criar uma... O pessoal tem a mistificação, o mito, né, que aqui é tudo tecnologia, muito pelo contrário. Tem muita coisa aqui que nem chega perto de tecnologia. Cara, passei por isso também. Quando eu mudei pra cá, a gente tem essa percepção de que Estados Unidos é tudo, né, é os Jetsons, né? A gente mora no país dos Jetsons. Exatamente. Mas aí quando eu mudei pra cá, por exemplo, sei lá, um cara foi cortar a grama de casa, aí eu falei pra ele, então, né, como é que eu te pago, né? Você me manda um invoice, né? Aceita cartão. Cara, não, você põe um cheque no correio. Eu falei, peraí, bicho, como assim eu ponho um cheque no correio, cara? Você tá maluco? Né? Se eu faço isso no Brasil, acho que o cheque nem chega onde tem que chegar, né? Mas tem um pouco dessas coisas aqui. Capaz do cara colocar na luz, opa, tem um cheque aqui. Cultura, né? Pô, John, cara, bacana, bicho. Eu aprendi demais, cara, mas eu também quero respeitar o teu tempo. Indo pro final aqui, acho que eu quero mudar um pouco o tom da conversa, né? Falando bastante de família, falando bastante de negócios, do Aidu e tal. Mas queria que você contasse pra gente, assim, você tá aqui nessas, né, idas e vindas dos Estados Unidos, etc. Você me disse também que você tem um RV, né? Que você cruza os Estados Unidos inteiro e tal. Nesse tempo todo que você tá aqui, cara, tem alguma história, poxa, sei lá, curiosa ou engraçada, seja de língua, né, que você não teve o vocabulário, seja de cultura mesmo, para dividir com o pessoal? Cara, tem muitas, né? Na verdade, vamos falar dessa última fase aí, vou passar um perrengaço que eu tive aí com a van, né? Nessa de cruzar os Estados Unidos, essa história ficou cômica mesmo. Eu cheguei no estado de Iowa, e eu não sei se tem essa franquia aí, é um posto de combustível chamado PB. Ele é um posto ecológico. Bom, saímos da Califórnia, passamos para Nevada e fomos fazendo o zigue-zague. Quando a gente parou no estado de Iowa, vamos procurar combustível. E a van é uma van diesel, né? E aí o que aconteceu? A gente sempre procurava o letreiro verde, né? Por quê? Porque é o preço do diesel. E normalmente em qualquer lugar. E esse abençoado posto ecológico, o diesel era gasolina. E aí a bomba de combustível que em todos os postos era verde para o diesel e preta para a gasolina, lá era o inverso. A bomba verde era da gasolina. E eu fui seco, né? E enchi o tanque da van com gasolina. Encheu de gasolina. Cara, e tava já bem baixo. Não tava na reserva, mas já tava indo bem baixo. E eu entupi. Por quê? Porque o preço estava mais acessível. Lógico que era o preço da gasolina, não era o preço do diesel. E eu enchi o tanque. Aí, a partir daquele trecho, a minha esposa ia começar a dirigir. E eu gosto muito de usar o piloto automático, né? Principalmente aqui, que é retão sem fim, principalmente já na parte do centro dos Estados Unidos ali, muitas fazendas. Então você coloca no piloto automático e esquece, o carro vai. E aí ela deu 1 minuto. Ela falou: Jonathan, o piloto automático não tá funcionando. Eu falei: cacilda, pô, tô dirigindo faz 1 mês aqui, tá funcionando. Você que não sabe usar isso aí, mulher. Você que não sabe usar. Fui tão machista naquela hora ali que eu falei: porra, mas é só apertar ali.
paramos o carro, falei, ó, é assim que você faz, acelera e começou a andar de volta e o carro... E aí só deu tempo de encostar. E aí ela falou, não tá indo. Falei, o que aconteceu? Aí não deu erro, né? Fui cheirar o tanque e tava com gasolina. Beleza. A nossa casa tava ali. Nós estávamos indo para New Jersey. A gente tava com destino na costa leste dos Estados Unidos. Chamamos o guincho. A primeira concessionária Mercedes mais próxima era 2 horas da onde a gente estava, que era em Des Moines, indo para Des Moines. Chegamos lá, ficamos 2 dias dormindo no estacionamento da Mercedes, esperando a autorização do seguro. Graças a Deus o seguro pagou tudo. O seguro era para dar aí $19 mil de conserto, porque eu derreti o motor, né? Porque o diesel ele é um óleo e a gasolina ela é altamente com alta combustão. Então, como a gasolina derreteu tudo por dentro, eu tinha que trocar tudo. Aí acabei pagando $100 da franquia só e deixamos a van ali e pegamos um carro, alugamos um carro para cruzar até New Jersey, que era o destino para ir na casa do meu amigo. Enfim, uma semana depois, o pessoal do concessionário ligou, isso era uma sexta-feira, dizendo que a van estava pronta, que a gente podia voltar a buscar. Então, a gente ia pegar o carro, voltar dirigindo até a Iowa, que dava aí um dia e pouco de viagem, pegar a van e continuar nossa viagem. Porém, no meio desse processo, a minha irmã me ligou da Califórnia. Ela falou, Jonathan, a tua entrevista com a imigração saiu, é segunda-feira. E eu tava lá em New Jersey, eu tinha que fazer exame médico. Só tinha que atravessar os Estados Unidos inteiro. Só tinha que atravessar os Estados Unidos inteiro. Eu tinha que fazer o exame médico ainda para levar na imigração. Eu falei, e agora, José? Na verdade, a entrevista era na terça-feira. Eu falei, cara, ferrou. Nós corremos atrás para fazer o exame médico. Compramos passagem em New Jersey, São Francisco, assim, pagando o olho da cara nas pressas, porque era o que tinha. Consegui fazer o exame médico em New Jersey, com alguém que fosse analisar os exames lá na Califórnia. Na segunda-feira, fiz o que tinha que fazer. Na terça-feira, fiz a entrevista na imigração. Na quarta-feira, compramos passagem para voltar para Iowa para pegar a van para seguir viagem. E aí, quando a gente chega em Iowa para pegar a van, eu descubro que eles bateram a van lá, quebrou o sensor de estacionamento, de presença. Eu falei, quer saber? Não, o sensor do piloto automático estava tentando acionar e ele não ativava. Falei, que coisa é essa? 1 hora depois, a gente parou para limpar o tanque e tal, da água suja da van. A minha esposa estava procurando para onde que a gente ia, e aí eu falei, deixa eu ver, que deve estar sujo, né, o sensor, pensei eu comigo. E aí fui na frente da van e procuro e olho, onde que é esse sensor? Vou no Google, procuro onde que tem o sensor, olhei. Quando eu olho, não estava ali. Quando eu olho mais de perto, eu vi a placa meio amassadinha. Um caminhão, de certo, deu a ré e bateu na frente da van e quebrou o sensor. E aí eu falei, quer saber? Isso aí é um sinal. Ligamos para a concessionária, voltamos lá, os caras resolveram rapidinho, 30, 40 minutos, eles trocaram a grade. Mas eu disse assim para a mulher, quer saber? A gente estava indo para New Jersey de volta. Falei, vamos voltar para casa. É melhor... Tem coisa errada nisso, tem algum sinal dizendo que não tá legal. Vamos voltar para casa, e aí a decisão foi bem tomada, a gente voltou. E aí foi um perrengaço que a gente passou, mas graças a Deus deu tudo certo. Com emoção, hein, bicho? Isso aí é quase férias frustradas de verão. Foi 2 semanas assim, cara, que até eu, que a minha zona de conforto tá lá no raio, cara, tava incomodado. Eu falei, agora tá muita pressão nesse negócio, velho. Essa foi barra pesada mesmo. Bom, hoje a história é boa, né? Hoje olhando pra trás a história é boa, mas na hora eu não queria estar no tua pele não, cara. E, cara, se for contar a história aí de terror aí que aconteceu aqui, a gente passa uma semana inteira. Tem muita coisa. Faz mais uns 5 podcasts pra gente contar. Esses percalços aí. Mas são emoções que a gente precisa viver. Pô, John, pra eu finalizar aqui, cara, tem no final eu faço 4 perguntinhas e aí, assim... Eu brinco que é o quadro das rapidinhas. Então, a primeira coisa que vier na sua cabeça é papum, né? O que você mais sente falta do Brasil? Família. Tá aumentando minha amostra aqui, isso aí. 95% já. Não tem erro. E o que você descobriu aqui nos Estados Unidos que agora você não vive sem? Liberdade. Também ranquei alto.
né? E, cara, que conselho que você daria para quem quer empreender aqui nos Estados Unidos? Se prepare antes de vir. Ou se está aqui, se especialize muito bem no que você faz e faça o melhor que você pode. E por fim, cara, não sei se tem algum filme, um livro, um podcast que você gosta, que você quer recomendar pro pessoal? Cara, eu daria 2 livros. Apesar de eu entrar muito nesse mundo do podcast agora, gosto muito de ouvir podcast, gosto de fazer minhas caminhadas, mas eu não sou um cara de ler muito não, tá? Mas os 2 livros que eu li, não só os 2, mas 2 livros que eu li que me chamaram muita atenção, foi um chamado Oportunidades Disfarçadas. Esse livro, ele conta a história da Boeing, conta a história do Banco Imobiliário, da Avon, do Boticário, e como essas empresas saíram do nada e viram uma oportunidade que estava disfarçada nos negócios, e muitas vezes a gente tem uma joia na mão e a gente não vê. A gente não consegue ver que isso é uma oportunidade disfarçada. Então, eu recomendo demais que você leia esse livro. É um livro pequeno, talvez foi por isso que eu li ele, porque não tinha muita página. E um segundo livro que eu acabei lendo porque eu trabalhava em concessionária, eu tive muito acesso a treinamentos, técnicas de vendas e palestras. Um americano esteve em São Luís do Maranhão, o nome dele é James Hunter, e o livro que ele escreveu, na verdade 2 que eu li, um deles era O Monge e o Executivo, e o segundo chama-se O Líder Servidor. Esse livro, O Monge Executivo, ele fala muito da experiência de pessoas que são a diferença de você ser ter o poder e você ter uma liderança. E a gente pode até tocar nesse assunto falando dessa infeliz guerra que a gente está tendo, de alguém que está no poder querendo ter posse, mas ele só está lá porque ele se está numa posição de poder. O dia que ele não estiver lá, ele jamais será alguém que seja respeitado, diferente de alguém que tem uma liderança. Então é a história de um empresário bem sucedido que tinha muito poder na mão, mas ele nunca foi um líder. E aí ele se encontrou num monge, num mosteiro, e teve a oportunidade de conversar com Simeão, que era um cara que vinha um marqueteiro gigantesco e deixou tudo que ele tinha para ser um servidor, entregar para as pessoas algo que pudesse enriquecer, valorizar. Então esse livro eu recomendo demais. Ele já tem um podcast, inclusive, você pode ouvir ele, né, como e-book. O Monge e o Executivo, quem nunca ouviu ou quem nunca leu, pegue, porque é uma baita de uma lição de vida que vai mexer muito no teu interior, no teu jeito de ver as coisas e o teu jeito de lidar com pessoas. Legal. Pô, 2 indicações super boas, obrigado. E John, cara, valeu, bicho. Obrigado por estar aqui com a gente. Cara, tua história, de novo, uma história de determinação, resiliência, superação, reinvenção. Então, acho que tomara que inspire muita gente. Muita superação, muita transpiração. Com certeza. Tem que ter. E, bicho, pra gente acabar aqui, onde é que o pessoal te acha, cara? Rede social, enfim, no iDo, o que você quiser compartilhar com o pessoal aqui. Legal. Eu tenho o meu perfil pessoal que eu comecei a alimentá-lo agora no Instagram, que é o John Prestini. John Prestini. Eu sou também a cara do iDoLink, então você pode encontrar o iDoLink nas redes sociais como iDoLink Bill. Então eu sempre vou estar lá. E tem o meu próprio iDoLink, idolink.bio/John Prestini. Lá você tem os meus contatos, inclusive você consegue agendar um bate-papo comigo lá, seja para um novo podcast, seja para uma mentoria, para uma consultoria, para um bate-papo informal, para tirar uma dúvida, o que você quiser. Eu deixei já um espaço separado para te atender, para atender quem quiser conversar comigo, só escolher o dia e o horário que o canal tá aberto. Que legal. E eu vou falar um negócio pessoal. Funciona, cara. Porque eu mesmo fiz isso, fui lá, bati um papo com ele, marquei, agendamos aqui. Então, realmente, o John é tudo isso que vocês viram aqui. Um cara super acessível, super do bem, poxa, que está sempre disposto a ajudar, ouvindo. E, cara, só tenho que te agradecer pelo seu tempo aqui, por compartilhar sua história com a gente. Para terminar, eu queria pedir para todo mundo, poxa, gostou desse papo aqui? Compartilhe o podcast. Deixa um like aqui no canal, vai lá, assiste, né, ouve ele no Spotify, etc. Queria agradecer a todo mundo que passou esse tempo com a gente,
Sei que tem 1 milhão de opções por aí para você ouvir, para você ver, para você se entreter. Então o fato de você ter passado essa 1 horinha aqui comigo, pô, me enche de orgulho, de gratidão, valeu mesmo. Mas vai lá, assim, me ajuda a espalhar essa história super bacana, tem muito mais história bacana. Vai no YouTube, se inscreve lá para receber notificação sobre os próximos episódios. E é isso aí, vou ficar por aqui. Também estou no Instagram, @jg.julianogodoy. Segue lá também. Obrigado, gente. Valeu, abraço. Show, gente. Valeu, brigadão.